castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, então nós vamos falar acerca da pergunta número 12 do Catecismo Maior, que é a definição do que são os decretos de Deus. A pergunta 12 diz assim: que são os decretos de Deus? E a resposta é a seguinte: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Vou repetir, para que os irmãos possam destacar aí algumas palavras-chave. Nós estamos, os irmãos sabem, com um probleminha na projeção, então por isso não está sendo projetado. Mas vou repetir a leitura e peço aos irmãos bastante atenção. Então a pergunta 12, que são os decretos de Deus? E a resposta é a seguinte: os decretos de Deus são os seus atos, os atos de Deus, sábios, livres e santos, do conselho da sua vontade, ok? Pelos quais, desde toda a eternidade, Deus, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou, destinou anteriormente, antecipadamente, tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens, ok? Então o que nós vamos fazer agora à noite? Nós vamos, primeiro, dizer o que são os decretos de Deus, e depois nós vamos apontar algumas características desses decretos. Eu vou seguir aqui o plano do pastor Joel Bick, na sua teologia, quando ele trata a respeito disso, em que ele vai apontar aqui 12 características dos decretos de Deus. Mas antes de entrar nas características, nós vamos então definir o que são os decretos de Deus, ok? E para isso nós vamos fazer a leitura, ou as leituras, dos textos que são indicados aqui no Catecismo Maior. Nós temos aqui a indicação de 6 textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que tratam a respeito desta doutrina. Então o primeiro texto é o texto de Isaías 45, vou pedir os irmãos para abrirem aí, por favor. Isaías 45, versículos 6 e 7. Isaías 45, 6 e 7. Nós vamos perceber a existência da doutrina dos decretos de Deus a partir de alguns textos bíblicos. Vamos ler Isaías 45, vamos ler os 5, os 6 e o 7, ok? Vamos lá, juntos. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então aqui o texto de Isaías, especialmente o versículo 7, mostra que Deus ele é soberano, tanto nas coisas que nós consideramos boas, quanto nas coisas que são coisas más. Deus cria todas as coisas. O mal, tanto o mal quanto o bem, são decretados por Deus. E nós vamos entender isso, ao longo do nosso estudo. Agora, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11.
Juntos mais uma vez. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui algumas palavras-chave também, né? Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme sua vontade, ok? Vamos ver Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Vamos ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então também aqui a sabedoria de Deus, que é destacada pelo apóstolo Paulo como sendo profunda, como sendo insondável, como sendo inescrutável. Aqui uma referência a esses decretos inescrutáveis do Senhor, os decretos de Deus que não podem ser completamente entendidos por nós. Eles são próprios do ser de Deus e que nós não podemos conhecê-los todos. Deus vai revelando os seus decretos por meio das obras da providência. Vamos tratar disso também daqui a pouquinho. Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11. Mais um texto aqui destacado pelo catecismo como prova de que Deus decreta todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Salmo 33, 11. Vamos ler. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então aqui conselho e desígnios apontando também para esta ideia dos decretos de Deus, desses atos de Deus com os quais ele ordena ou pré-ordena todas as coisas que acontecem. Vamos ver ainda, irmãos, o texto de Romanos, novamente, né? Romanos, agora o capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículos 22 e 23. Romanos 9, 22 e 23. Vamos lá. Romanos 9, 22 e 23. Vamos ler. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então aqui são duas classes de pessoas. Aqueles que foram preparados para a perdição, portanto, predestinados para serem condenados, e aqueles que Deus preparou de antemão, antecipadamente, para que nessas pessoas Deus pudesse manifestar sua misericórdia. Então são chamados vasos de ira e vasos de misericórdia. São as duas classes de pessoas que vão mostrar aqui a eleição e a reprovação, que é exatamente o que o catecismo diz quando menciona na última parte, dizendo especialmente com referência aos anjos e aos homens. Deus, portanto, predestinou a salvação de uns e a reprovação de outros. Pois bem, meus amados irmãos, esta parte da predestinação nós vamos ver nos próximos estudos, e hoje nós vamos então inaugurar, esse tema dos decretos, ok? Então a primeira coisa que eu queria fazer aqui era exatamente definir o que são os decretos de Deus. O que é que a gente chama de decreto de Deus? Como nós lemos aqui no catecismo, o catecismo diz que são os atos de Deus,
são os atos de Deus que fazem com que toda a sua vontade seja cumprida, toda a sua vontade se cumpra, ok? Então, na Bíblia, nós temos várias palavras para apontarem para essa ideia do decreto de Deus. Por exemplo, nós temos a palavra conselho. Nós lemos aí em alguns desses textos dizendo: o conselho do Senhor. O conselho do Senhor dura para sempre, lá no Salmo 33. Nós temos também a palavra propósito. Nós temos a palavra plano. Pensamentos, uma outra palavra que aparece lá em Isaías, quando diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. No Novo Testamento também nós temos a palavra sabedoria, que foi o que nós acabamos de ler agora em Romanos 11. Nós temos a palavra mistério, que é muito utilizada por Paulo, especialmente na carta aos Efésios. Nós temos também alguns verbos que aparecem nas Escrituras que apontam para o decretar de Deus. Por exemplo, comandar, governar, prazer de Deus, agradar a Deus, formar, como por exemplo no texto de Isaías nós lemos: eu formo a luz, crio as trevas. Então a ideia de desejar, todas estas palavras, meus irmãos, vontade, determinação, ordenação, propósito, querer, prazer, vontade, intenção, propósito, todas estas palavras que aparecem nas Escrituras, todas elas, quando se referem a Deus, elas estão se referindo exatamente a esses atos poderosos de Deus, de fazer executar os seus planos, ok? Então, nós aprendemos pela Bíblia que Deus, ele resolve, pela sua vontade, fazer acontecer algumas coisas, fazer com que algumas coisas aconteçam. Então, estas coisas que acontecem por determinação divina, e essa determinação divina, ela então é o que nós chamamos de decretos de Deus. Pense na figura de um rei. E esse rei, ele então decreta uma ordem, ele decreta uma lei. É exatamente isso. Deus é Senhor do universo, ele é rei, e como rei que governa, ele então decreta, por meio dos seus estatutos, por meio dos seus juízos, por meio dos seus mandamentos, preceitos. Vejam que são todas palavras que apontam para essa ideia de um governador, de um rei, todo-poderoso, soberano, que manda alguma coisa acontecer. Então Deus ordena, e a ideia de ordenar aqui, tanto é a ideia de colocar ordem nas coisas, ordenar, colocar as coisas em ordem, como Paulo, por exemplo, fala para Tito, que ele havia mandado Tito para Creta, para que Tito pudesse colocar as coisas em ordem, ordenar, mas também ordenar no sentido de fazer cumprir suas ordens. Então esta é a ideia do decreto de Deus, ou da norma decretiva de Deus. Deus manda fazer e a coisa precisa ser feita. Deus ordena fazer e aquilo será realizado. Os teólogos costumam definir, meus irmãos, ou diferenciar, melhor dizendo, aquele decreto que é o decreto interno de Deus, ou seja, aquilo que nós poderíamos dizer que está na mente de Deus e que nós não podemos conhecer, né? É a atividade interna de Deus. Então Deus, obviamente, como Ele é um Deus que não pode ser conhecido plenamente, Ele só é conhecido à medida que Ele se revela. Então nós só conhecemos sobre Deus aquilo que Ele mostra, né? Que está na sua palavra, como nós vimos aqui no estudo que fizemos a respeito do ser de Deus. Ele é um Deus que é incognoscível, né? Foi a palavra que nós usamos. Nós não conseguimos conhecer totalmente Deus, porque senão nós seríamos deuses como Ele.
mas nós não conseguimos conhecer, nós só conhecemos aquilo que ele se revela, o tanto que ele resolve se mostrar a nós. Então, por essa razão, existem decretos do Senhor que nós não conhecemos. Isso está na atividade interna do ser de Deus. E é impossível para qualquer ser humano, para qualquer mortal, para qualquer criatura, penetrar. Por isso Paulo escreveu Romanos capítulo 11, versículos 33. Oh, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento do ser de Deus, dos seus juízos, quão inescrutáveis eles são, quão impenetráveis, quão insondáveis são os teus caminhos, os teus decretos. Porque Paulo ali estava diante de uma situação dificílima. Nos capítulos anteriores, Paulo fala a respeito da salvação dos judeus. E Paulo tinha uma ideia, que aliás é uma ideia bastante discutida também na nossa teologia, que é a seguinte: os judeus serão salvos ainda, Deus tem um plano especial para os judeus. Quando Cristo voltar, os judeus terão sido salvos, eles serão chamados especialmente. Então Paulo discute isso, especialmente nos capítulos 9 e 10 de Romanos. Os irmãos podem ler depois, vocês vão perceber que Paulo utiliza muito o argumento do Antigo Testamento, e por essa razão, ele chega no capítulo 11 e ele fala: olha, tem coisas que nós não vamos conseguir explicar. E aí ele faz essa declaração doxológica, né? Ou seja, de elogio, de glorificação a Deus, de adoração a Deus, que é, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus caminhos, quão impenetráveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode entender os propósitos de Deus? Então Paulo faz essa declaração porque, de fato, há coisas que nós não vamos conseguir entender. Há coisas que nós não vamos conseguir dizer porquê. E nós não precisamos responder porquê para todas as coisas. Porque algumas coisas estão dentro desta atividade interna do próprio Deus. Deus resolveu fazer assim. Nós não sabemos muitas vezes as respostas, e não devemos agir com imaturidade de ficar questionando a razão pela qual Deus agiu como agiu. Deus quis fazer assim, e Ele é soberano para agir, porque Ele é Deus. Por isso, nós devemos ter muito cuidado ao questionarmos os planos de Deus para a nossa vida e para a vida dos outros, né? É claro que a gente vê exemplos nos salmistas, no próprio Jó, em alguns dos profetas, a gente vê exemplos de irmãos que perguntaram a Deus: por que, Senhor? Mas eles fizeram isso de modo respeitoso, crendo na soberania de Deus, querendo entender a razão pela qual eles passavam por aquela situação. Então não é pecado, respeitosamente, nós perguntarmos a Deus com humildade: por que, Senhor? Mas é pecado nós tentarmos e não aceitarmos o plano de Deus executado em nossas vidas, porque chega um momento em que de fato nós não conheceremos o propósito interno do Senhor, nós não sabemos por que Deus quis fazer isto ou aquilo. Devemos, portanto, descansar neste decreto interno do ser de Deus. Também, meus irmãos, uma outra forma de pensar o decreto é exatamente na parte visível dele, que é a parte externa de Deus, é a maneira como Deus age, e nós chamamos a isso de providência. Existe um capítulo em que nós vamos tratar sobre a providência de Deus, é uma das doutrinas mais maravilhosas. O pastor John Piper lançou recentemente um livro, quase 1000 páginas, sobre a doutrina da providência. O título é Providência, deve ter umas 900 e tantas páginas do livro, só sobre isso, né? É uma doutrina maravilhosa, porque é a doutrina que nos ensina que Deus não criou o mundo e abandonou, mas Deus cria o mundo e interfere no mundo, Ele se relaciona conosco. Então a doutrina da providência mostra que Deus está providenciando, todos os dias, aquilo que é necessário para nós, providenciando o alimento, providenciando a disciplina, providenciando a saúde, providenciando até o próprio sofrimento, para que a gente possa se conectar mais e melhor com Ele, providenciando as coisas que nós não vemos, mas Ele está cuidando de nós como um bom pastor. Ou seja, Deus está agindo na história,
Então, a doutrina da providência mostra que Deus também cumpre os seus decretos de maneira sábia, de maneira poderosa. Deus, ele faz com que as coisas aconteçam conforme o conselho de sua santa vontade. Então, quando nós olhamos para o mundo e nós vemos como que as coisas estão organizadas, ordenadas, como que as coisas acontecem, nós devemos pensar, Deus está agindo com sua providência em cada detalhe do mundo para que as coisas sejam como são. E a doutrina da providência, então, nos faz também descansar na soberania do Senhor. E uma terceira maneira de nós vermos a doutrina dos decretos é de vermos exatamente a atividade do Deus que decreta. Então, este decreto interno que está na mente de Deus, que a Bíblia chama de profundezas de Deus, Deus nos revelou pelo Espírito, conforme Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Então, esse decreto externo de Deus é a junção das duas coisas, a vontade de Deus, a vontade interna de Deus, a execução da providência de Deus na história, Deus fazendo as coisas acontecerem, e finalmente, Deus então ordenando todas as coisas conforme o seu desejo. É o poder infinito de Deus, meus irmãos, agindo para que Ele cumpra na história a sua vontade. Então Deus aplica ali o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua soberania e faz com que as coisas tenham uma ordem estabelecida, tenham uma harmonia, uma coerência, uma lógica, nem sempre uma lógica conforme a nossa lógica, não é? Mas conforme a lógica divina na qual Ele vai encaixando todas as coisas conforme o seu propósito. Então, meus irmãos, nós aprendemos que o decreto de Deus é uma ordem dada por Deus para que o seu plano, que é sábio, que é livre, como nós vimos aqui, que é santo, para que este plano de Deus, ele aconteça. Deus, então, tem um plano e Ele decreta esse plano. Ele cria um regimento, um estatuto, para que as coisas funcionem exatamente do modo como Ele escreveu para que elas acontecessem. Então, imagina que nós tenhamos, que uma mãe tenha que educar os seus filhos, dizendo a eles o que eles devem fazer naquele dia. Então, ela vai criar aquela lista de tarefas, tal hora isto, tal hora aquilo, tal hora isto, e ali há uma prescrição, há uma ordem, há uma lei, há um estatuto sendo estabelecido ali. Deus, portanto, faz isso também com o mundo, de maneira organizada, de maneira harmônica, com o fim desejado por Ele, que é a sua própria glória. Deus, então, estabelece uma ordem nas coisas. Ele cria todas as coisas com o seu determinado fim, encaixa cada detalhe de nossa vida para o cumprimento do seu propósito e governa estas coisas com sabedoria, com poder, com inteligência, com soberania, para que no final das contas tudo redunde para a sua glória. Então, isto é decreto de Deus. É esta maneira, como vimos aqui no catecismo, são os atos de Deus, os atos livres de Deus, sábios e santos, pelos quais Deus predestinou tudo o que acontece. E Ele fez isso para que pudesse exaltar, refletir ainda mais a sua glória, ok? Então, este é o conceito de decreto, é a ordem de Deus, é o estatuto de Deus, é a lei de Deus, o regimento de Deus, com o qual Ele escreveu cada detalhe das suas criaturas e das ações delas, para que pudesse chegar ao final do cumprimento do seu plano. Então, agora nós vamos ver algumas características desse decreto, ok? Quais são as características desse decreto? E com essas características, nós vamos acrescentar ainda mais ao conceito de decreto, verdades bíblicas, que vão nos ajudar a responder algumas das perguntas que virão depois, ok? Então, em primeiro lugar, o decreto de Deus, ele é eterno,
O decreto de Deus é eterno. Esta é a primeira característica. E o que significa quando nós falamos que o decreto de Deus é eterno? Significa, meus irmãos, que o decreto de Deus ocorreu antes da obra da criação. Antes de, no princípio, criou Deus céus e terra. Deus sempre existiu, Ele é eterno, ok? Nós entendemos que Deus decretou todas as coisas antes da criação. E por isso o apóstolo Paulo diz claramente que antes dos tempos eternos, havia um plano de Deus para salvar o seu povo. Ele diz isso lá em Efésios. Portanto, nós estamos falando de um Deus que é eterno e que decretou todas as coisas que vão acontecer, inclusive a própria criação, antes de as coisas acontecerem, ok? Deus decreta tudo o que acontece. Então essa é a tese principal, porque Deus é eterno. E na eternidade, então, antes da fundação do mundo, Deus resolveu decretar todas as coisas. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos que fundamentam este ponto. Vamos citar este, inclusive, de Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. Foi esse texto que eu citei aqui agora há pouco. Vamos ler juntos? Efésios 1, 3 e 4. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele. Aí, esse em amor faz parte do 4, mas deveria estar no 5, né? Porque ele vai falar depois no 5. Qual é o tópico aqui? Antes da fundação do mundo. A nossa eleição, ela aconteceu antes da criação. Ok? Antes de, no princípio, criou Deus céus e terra. Deus já havia um propósito, um plano, um decreto. A criação, portanto, faz parte desse plano. Então, tudo aconteceu antes da criação. Deus escolhendo o seu povo, Deus estabelecendo Cristo como Redentor, Deus estabelecendo o caminho pelo qual Cristo chegaria, as famílias pelas quais de onde Cristo descenderia, todas estas coisas já estavam pré-determinadas por Deus, já haviam sido decretadas por Deus. E no tempo da história, no princípio criou Deus, no tempo da história, Deus então revelou às pessoas, ao homem, ao ser humano, aquele plano que ele já havia estabelecido antes da fundação do mundo. Ok? Então a revelação, ela vem depois. Depois. É como se Deus estivesse então contando para nós algo que já aconteceu. Correto? Não é uma coisa que vai, digamos, pegando Deus de surpresa, como se ele tivesse que agir de acordo com as ações do mundo. Não. Tudo já está estabelecido, inclusive o final. A visão de João no Apocalipse, quando ele vê os santos glorificados, João já está vendo aqueles de nós que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, se o irmão Vianel foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, e nós cremos nisso, João, o apóstolo, já está vendo o Senhor lá. Aquele texto de Apocalipse que diz assim, os santos clamam ao Senhor, santo, 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 somos nós que ainda estamos aqui na história, mas que já estamos lá naquela visão antecipada que Deus concedeu a João, mostrando o final da história. Então, por quê? Porque Deus, ele decreta tudo o que acontece. E no tempo da história, ele vai então revelando gradativamente, progressivamente, as coisas que nos acontecem. Isso é maravilhoso, né? Nós não sabemos, porque nós somos personagens.
da história. Nós não sabemos o que o autor da história vai fazer ainda com essa história. Nós só sabemos que somos parte dela. Mas essa história já está escrita antes da fundação do mundo. Por isso que Davi disse que os nossos dias estão contados, todos, devidamente contados, porque Deus já escreveu a nossa história. Nós não estamos, portanto, aqui vivendo uma expectativa de que Deus interfira na minha história. Não, esta é uma visão minha, porque eu não conheço a história, mas Deus já conhece. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que você trabalha numa empresa e o seu patrão, ele resolveu te dar um aumento de salário, mas você não sabe. Ele demora talvez aí 1 mês, 2 meses para te falar isso. Na cabeça dele já está certinho, já fez as contas, já acertou com o financeiro, já está tudo organizado, mas ele não te falou ainda. Obviamente você vai viver a expectativa daquela reunião. Ele já sabe, ele está tranquilo. É mais ou menos isso. Deus sabe o que vai fazer. Deus não tá preso, perdido na história. Nós é que não sabemos, então a gente cria expectativa. Por que Jesus falou assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer, vestir? Porque Ele já sabe. Ele não disse assim, Deus sabe de tudo que vocês precisam, então não precisa usar de vãs repetições. É isso. O dono da história sabe quem são as personagens, o que vai acontecer. Deus sabe, não só sabe, como determinou. Deus determinou o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei, mas Deus já determinou. Porque o plano dele não é um plano diário, é um plano eterno. Nós começamos a nossa vida dentro do plano eterno de Deus. Nós temos início, meio e fim. Tudo isso já está escrito, determinado, pré-determinado por Deus. Vamos ver um outro texto, 2 aos Tessalonicenses 2,13. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,13. Vamos lá? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus os escolheu quando? Desde o princípio. Princípio de quê? No princípio, antes dos tempos eternos, ou na linguagem de Paulo em Efésios, antes da fundação do mundo. Vou ainda ler com os irmãos um outro texto, agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Paulo está falando aí sobre a salvação, né? Vamos ver? 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos. E o quê? Manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja que texto precioso, irmãos. Aqui Paulo fala ainda mais claramente sobre 2 épocas. Antes dos tempos eternos foi a nossa eleição, a nossa escolha, ok? A nossa predestinação. Mas essa predestinação, ela foi manifestada agora, em Jesus Cristo. Ou seja, existe um tempo eterno que nós não conhecemos, porque nós não somos eternos como Deus é, pré-existente, não somos, nós passamos a existir, mas cada um de nós aqui já existia no decreto eterno de Deus antes da fundação do mundo.
Antes da fundação do mundo, Lucas já estava no decreto de Deus. Antes da fundação do mundo, mas Deus escolheu o tempo da história para que o Lucas nascesse. E Deus escolheu que nesse dia, nessa hora, nesta quinta-feira, nesse horário, Lucas estivesse aqui com a sua mãe, ouvindo este estudo bíblico. Todas as coisas conforme o conselho da sua santa, livre e sábia vontade. Ok? Os decretos de Deus, portanto, são eternos. Eternos. Segunda característica, irmãos. Em segundo lugar, além de eterno, o decreto de Deus é também soberano. O que significa soberano? Meus irmãos, soberania significa algo que implica a impossibilidade de alguém ser questionado. Por exemplo, quando nós falamos em soberania nacional, nós estamos falando que um determinado país, uma nação, ela tem suas próprias regras e leis, ela não pode ser invadida por uma outra nação. Então, por exemplo, no Brasil existe a política do Bolsa Família, que atende as famílias carentes, etc. Se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, for contrário a isso, por exemplo, a essa política da Bolsa Família, ele não pode chegar lá e decretar que no Brasil essa lei tem que cair. Por quê? Porque existe um negócio chamado soberania nacional. Um país que está lá não pode dar pitaco no nosso país, a lei é nossa. Então, Joe Biden, qualquer outro presidente aí, não pode dizer o que nós temos que fazer, né? Não pode. O rapaz lá da França, o Emmanuel Macron, não pode dizer, por exemplo, nós temos que fazer isso ou aquilo com a Amazônia. E a Amazônia é nossa. Isso se chama soberania nacional. Ninguém tem que dar pitaco no nosso território, nas nossas leis. Eles podem dar pitacos nas leis dos países deles. Aqui dentro, mandamos nós, que somos brasileiros, por meio dos políticos que nós elegemos, que estão lá para criar as nossas leis, correto? Essa é a ideia de soberania. Pois bem, Deus, ele é soberano, mas ele não é soberano só sobre o Brasil. Ele não é soberano só sobre o seu povo, a sua igreja. Ele é soberano, rei do universo. Então, todas as leis do universo são regidas por Deus. As leis, inclusive, naturais. A NASA falou que daqui a alguns anos, acho que 2100, se não me engano, 2100 e pouco, uma coisa assim, tem um asteroide que está vindo por aí, certo? E esse asteroide é potencialmente perigoso para a Terra. Ele vai passar alguns milhares de quilômetros, mas na matemática espacial é pertinho, é como se fosse aquela bola que passa raspando na trave, certo? Isso tem muito tempo para acontecer. Deus não está fora disso aí. É Deus que deve estar brincando assim, como se fosse bolinha de gude, né? Jogando as bolinhas nos planetas, sabe? Isso faz parte da soberania. Deus controla as leis naturais. Deus controla as regras naturais. Um tsunami, um furacão, um vulcão, o aquecimento do sol, o descongelamento de geleiras, nada disso está fora do domínio soberano do Senhor. Ah, pastor, mas o homem não interfere nisso? Interfere, claro. Mas a interferência do homem não frustra o decreto divino. A própria interferência do homem já estava decretada por Deus. Correto? Deus é soberano. Alguém que é soberano é alguém que diz, faça. E tem que fazer. Certo? Alguém que é soberano não pode ser questionado na sua soberania. Então Deus é soberano, por isso ele é chamado na Bíblia de Senhor dos Exércitos. Por isso nós vemos que ele é chamado de o Altíssimo.
é o Senhor que comanda, é o Senhor que governa. Ele é o Deus que diz que uma coisa tem que ser e ela será. Vamos ver alguns textos. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Isaías 14, 27. Vamos lá? Vamos ler o 26 também, porque tem aí a palavra desígnio, que é muito importante, que é exatamente a palavra que também aponta para a vontade de Deus, ou conselho, ou decreto de Deus. Veja que no versículo 24 aparece a palavra determinei. Aliás, vamos ler tudo, irmãos, né? Do 24 ao 27. Vamos lá. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Olha que interessante, irmãos. Eu tenho dito aqui para vocês que o pensar de Deus é diferente do nosso. Quando você pensa alguma coisa, não necessariamente você vai realizar. Certo? Por exemplo, eu dei uma vontade aqui de, sei lá, tomar um café. Mas aí eu me esqueço e me envolvo com outra coisa. E, cadê o café? Ah, passou, perdi a vontade. Quer dizer, nem sempre o que a gente pensa ou deseja se realiza. Certo? Nem sempre. Tem muitas coisas que você pensa, que você deseja e que não se realiza. No caso de Deus, não. O que Deus pensa, Ele realiza. Deus não fica assim, sonhando, como nós sonhamos. Ah, se o irmão Gessi, seu Gessi, meu filho Gessi, fizesse tal coisa. Só que Gessi não quer fazer tal coisa. Não, Deus não fica sonhando assim, sabe? Ele ordena. O irmão Gessi vai fazer isso, e ele vai fazer isso. Certo? Ele não fica criando expectativas. Por isso que Jó falou lá o quê? Os teus planos não podem ser frustrados. Deus não fica frustrado, certo? Ah, aquela igreja, eu queria tanto aquela igreja, mas não aconteceu. Não, Deus não se frustra. Nós frustramos porque nós criamos expectativas e não conseguimos realizar essas expectativas, porque somos humanos. Deus não. Deus realiza as suas expectativas, ok? É o que o versículo 24 está dizendo aí. Vamos continuar? E como determinei, assim se efetuará. Está vendo o decreto? Eu determinei, então vai acontecer, cumpra-se. Vamos lá. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Olha a pergunta: quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías trazendo a palavra de Deus. Eu mandei. E aí, alguém tem coragem de desmandar? Eu mandei que fosse assim. Tem alguém aí que vai voltar atrás? Não tem jeito. Então, Deus decretou, está decretado. Isto é soberania. Deus mandou, está mandado. Não tem por que duvidar. Não tem por que voltar atrás. Era para ser assim e assim se foi. Certo? A vontade de Deus, ela é, então, soberana. Deus não se afina diante de ameaças, diante de situações em que os homens possam, talvez, pensar em mudar a história. Os homens tentaram fazer uma torre para alcançar Deus, a chamada Torre de Babel. Estavam todos felizes lá, tentando seguir, e Deus lá em cima tranquilo, brincando com os seus asteroides. E aí, de repente, ele se inclina. Deixa eu ver o que esse pessoal está tentando fazer com esse castelinho de areia ali. Porque Moisés fala assim, ele se inclinou, ele foi lá para ver. É uma ironia, né? Que Moisés está dizendo assim, eles estão subindo para o céu, e Deus do céu está descendo para ver o que está acontecendo.
Quer dizer, está tão longe que Deus precisou descer. Espera aí que eu vou dar uma olhada aí, o que está acontecendo. E aí Deus fez assim, né? Espalhou todo mundo, né? Quer dizer, não há quem possa enfrentar esta soberania, esse estatuto divino. Deus, portanto, é soberano. Então aqui, meus irmãos, nós temos estes exemplos maravilhosos, né, do ser de Deus. Eu quero encerrar esse ponto da soberania com o texto de Daniel, capítulo 4, Daniel, capítulo 4, versículos 24 e 25. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Daniel era um jovem bastante inteligente, ele e os seus amigos. O texto diz que ele era, dentre aquela juventude, os mais destacados, né? Os mais inteligentes, era gente muito preparada. E eles foram muito fiéis a Deus, diante da ameaça, especialmente de Nabucodonosor, né? E esses versículos aqui, o 24 e o 25, também o 34 em diante, a gente vai perceber essa soberania divina. Vamos lá, vamos ler o 24 e o 25. É a interpretação que Daniel faz, né, do sonho de Nabucodonosor. Vamos ler 24 e 25. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Aqui é a palavra de Deus por meio de Daniel a Nabucodonosor. E nós vemos que, do jeito que a profecia foi dita, aconteceu, né? O nosso Deus é soberano, e quando Ele quer, não há quem possa não querer. É exatamente isso que nós estamos falando de soberania. Então, Deus é absolutamente soberano, meus irmãos, na sua criação, na providência, na salvação das pessoas. Deus salva a quem quer, Deus rejeita a quem quer, Deus faz viver a quem quer, Deus mata quem quer. Deus é absolutamente soberano sobre as vidas dos homens, sobre sua criação. Então, nós vimos aqui hoje 2 aspectos, né? Vimos o que é o decreto e 2 características: eterno e soberano. Ou seja, tudo que Deus estabeleceu como decreto, Ele fez antes dos tempos eternos. Tudo o que acontece hoje já está lá na eternidade, já estava escrito na eternidade, certo? Tudo o que acontece já estava escrito na eternidade. Nós só estamos vendo a manifestação, a revelação do plano de Deus na história, mas já está escrito. Todos os meus dias estão contados. Salmo 139, não é isso? Por isso eu tenho que olhar para a minha vida com gratidão, como disse Paulo aqui aos Tessalonicenses. Com gratidão, porque eu fui salvo. Na eternidade, eu já nasci com o propósito de Deus me salvar. Olha que maravilha! Deus quis que você fosse salvo na eternidade, e você viveu uma vida toda para que naquele momento Deus revelasse a você o plano que Ele tinha para a sua vida, que era te salvar. Ah, mas por que Deus permitiu que eu perdesse tanto tempo? Certamente Ele tinha um propósito nisso. E encontrar esse propósito, como eu disse, nem sempre é tão fácil, mas certamente Deus fez cumprir na sua vida o propósito eterno. Quando José foi jogado no buraco, eu não tenho dúvidas de que pela cabeça dele não tinha nenhuma ideia de que ele chegaria a ser governador do Egito. Pensa, um adolescente de 17 anos mais ou menos, jogado no buraco pelos irmãos para ser morto. Será que passou pela cabeça dele, eu estou aqui nesse buraco,
daqui 13 anos eu vou ser governador do Egito. Claro que não. Naquele buraco ele deve ter pensado, eu vou morrer, bicho vai me pegar, estou na pior. E Deus, por meio desta ocasião, desta circunstância, fez com que tudo se direcionasse para que José fosse a salvação da sua família. José ali está mostrando, pregando para a sua geração, o Cristo que viria. José é um tipo de Cristo, ele está mostrando quem seria Cristo. Cristo é quem? Aquele que foi rejeitado pelos seus, mas que no final das contas salvaria a sua própria família dos pecados deles. Mas aquela geração não quis entender isso. E Deus permaneceu pesando a mão sobre esta geração e as seguintes. Porque Cristo estava sendo pregado o tempo inteiro, mas eles fechavam os olhos para aquela pregação de Cristo ali. Então, meus amados irmãos, decreto é o ato livre, sábio, santo de Deus, de predestinar todas as coisas que acontecem para a sua glória. E hoje nós vimos que esse decreto ele é eterno, aconteceu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, e ele também é soberano. Ninguém há que possa questionar, afrontar, modificar os planos de Deus. Se ele fez, está feito. Na semana que vem, com a graça de Deus, nós daremos continuidade a essas características e veremos mais algumas delas, né? A fim de ampliarmos ainda mais o nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia é uma preciosidade. E quando nós abrimos a Bíblia para estudá-la, ela vai revelar muitas coisas a respeito de Deus que nós talvez nunca pensamos, nunca refletimos sobre isso. É por isso que é importante, não importa quanto tempo nós investirmos, né, no estudo dessas doutrinas, o que importa é de fato nós conhecermos mais e mais o nosso Deus, porque quanto mais nós conhecermos, maior será a nossa intimidade com Ele. Quanto mais você conhece uma pessoa, melhor você se relaciona com ela, não é assim? Assim também é com o nosso Deus. Saber que o nosso Deus decretou toda a nossa história, que coisa maravilhosa. Você pode voltar para casa tranquilo, porque você sabe que qualquer coisa que te acontecer, estava no plano eterno de Deus, já havia sido decretado pelo Senhor soberanamente. Qualquer coisa, até um trupicão que você der na rampa ali, se você bater o seu dedinho na quina da mesa, isso já estava decretado pelo Senhor, antes dos tempos eternos. Deus se preocupou com o seu dedinho. Portanto, glorifique ao Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Quem crê no decreto, vive feliz. Vive feliz. Porque você sabe que você não está jogado às cobras, né? Deus está com você o tempo todo. Ele é o seu Senhor e eternamente Ele cuida de você. Desde os tempos eternos, Ele está cuidando de cada detalhe, cada detalhe. Deus nos abençoe, meus irmãos. Alguma pergunta, irmãos?